Olá pessoal, eu sou a Clarine e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é desenvolvimento pessoal, sobre como eu faço para me desenvolver pessoalmente e por onde começar meu processo de desenvolvimento pessoal. Fica até o final desse vídeo que no final você vai sair com um mapa que vai te orientar, que vai te dar diretrizes de como fazer o seu passo a passo de desenvolvimento pessoal. Imagina um bebê. Quando ele nasce, ele não sabe caminhar. Aos poucos, conforme ele for crescendo, ele vai ir se percebendo e vai começar a aprender a andar. No início, ele vai se segurando, ele vai se apoiando para ter segurança. Ele vai dar um passinho, dois passinhos, ainda se segurando, ainda se apoiando em algum lugar ou segurando na mão de alguém. Com o tempo, ele vai pegando segurança, ele vai sentindo firmeza e vai se soltando aos pouquinhos. Vai dar um passinho, vai dar dois passinhos, aos poucos ele começa a caminhar e tem muitos bebês que já saem correndo. Esse é o processo de desenvolvimento pessoal daquele bebê. Ele está se desenvolvendo na habilidade física, na habilidade corporal. Agora, se você chegou até esse vídeo, é porque você também está procurando desenvolver alguma habilidade sua. Que habilidade é essa? Me conta aqui. O desenvolvimento pessoal se refere ao processo de desenvolver as habilidades que você gostaria de melhorar. Então, é olhar para si e, a partir desse olhar, começar a se desenvolver nesses pontos que você sente que precisa melhorar. Cada pessoa vai ter um processo de desenvolvimento, então não adianta você pegar o plano de desenvolvimento pessoal do seu coleguinha, da sua coleguinha e tentar usar para você, porque isso é muito íntimo, é de cada um, cada pessoa vai ter a sua caminhada dentro do desenvolvimento pessoal, porque cada pessoa tem uma trajetória de vida. Como eu faço para me desenvolver pessoalmente? Eu iniciei esse processo a partir do meu autoconhecimento. Comecei a me conhecer. Ué, mas Clarine, como assim se conhecer? Sim, pasmem, a gente não se conhece. Você começa a se conhecer a partir do momento que você para conscientemente e começa a olhar para esse assunto. Você começa a se olhar e se perceber conscientemente. Para fazer esse processo, eu gosto muito sempre de escrever e de registrar as coisas, sempre anotar. Então, eu fiz o seguinte. O meu processo, eu peguei uma folha. Para começar, você pode pegar aí também uma folha. E eu dividi o meu processo em 4 grandes áreas. São as áreas que eu usei para eu começar. Não quer dizer que você precise começar por essas. Você pode colocar as áreas conforme a tua necessidade. Mas eu usei lá emocional, físico, social e espiritual. Ó. Eu dividi em quatro grandes áreas da minha vida. Você pode começar por essas, ou como já falei, pode começar por outras. Eu recomendo fortemente que você use papel e caneta, que você registre, que você faça essa anotação. Por quê? Porque você não consegue analisar, você não consegue se analisar se você não tiver registros. Se aquilo ficar só dentro da tua cabeça, você não consegue se analisar e nem saber por onde começar. Então, colocando isso no papel, você consegue criar um mapa. No final desse vídeo, a gente vai ter um mapa do que desenvolver. Eu no meu processo e você no seu processo. Se você não colocar as informações no papel, você não vai ter como saber quais são as habilidades que de fato você precisa desenvolver. Vai por mim, escreve, ajuda muito. Então vamos começar por cada área. Então na área de desenvolvimento emocional. O que é esse desenvolvimento emocional? Esse autoconhecimento, eu vou chamar cada tópico de autoconhecimento. O autoconhecimento emocional é quando você tem consciência sobre as tuas emoções, consciência sobre o que você está sentindo. Geralmente as pessoas vivem num piloto automático. Então você acorda, toma café, vai trabalhar, faz as suas coisas, almoça, trabalha, vai para casa, faz isso, aquilo, mas você vive sempre no piloto automático. Você não está pensando sobre o que você está fazendo ou por que você está fazendo o que está fazendo. Não sei se deu para entender. Eu vou trazer um exemplo de um fato que aconteceu comigo. Há uns meses atrás, eu fui convidada para fazer uma palestra para um grupo de mulheres empresárias aqui da cidade onde eu moro.
Eu fiquei muito feliz, foi um convite assim que eu fiquei lisonjeada, né? Fiquei muito contente por fazer esse trabalho, por poder fazer essa palestra, e era uma palestra sobre o tema autoconhecimento, então voltado para mulheres empresárias. Num primeiro momento, eu fiquei muito feliz, muito agradecida pelo convite, aceitei o convite prontamente, combinamos uma data, combinamos um momento para fazer o alinhamento sobre a palestra e show, legal. Me senti feliz, alegre. A alegria é muito fácil de perceber quando uma pessoa está feliz, é muito fácil de perceber. Mas nos dias seguintes, o que aconteceu? Eu comecei a ficar com muita dor de cabeça, eu comecei a ficar meio irritada, nervosa, dor de barriga, falta de ar, um aperto no peito, assim, uma sensação ruim, uma vontade de fugir. Por que isso acontece? Eu tava ficando com medo, tava ficando ansiosa para que chegasse aquele momento. Então, tudo isso foi me tirando o ar, foi me tirando o fôlego. Tanto é que, até aquele momento, eu não tinha nenhum problema de saúde. Não tinha nada, estava tudo ótimo. E depois daquele convite, depois que eu aceitei e que eu tinha a data definida para que o evento acontecesse, era o meu sentimento, era o meu corpo tentando fazer com que eu parasse, com que eu não fizesse aquilo. Porque aquilo era algo novo para mim, eu nunca tinha feito. Sabendo que o nosso cérebro, vejam bem, o nosso cérebro em repouso, ele consome 25% da nossa energia. Quando eu vou fazer algo novo, quando eu vou fazer algo pela primeira vez, como nesse caso a palestra, eu iria consumir muito mais energia para fazer isso. Por quê? Porque é algo que eu não conheço, é um mundo desconhecido para mim. Então o meu corpo queria, a todo momento, ele queria me parar. Ele queria que eu parasse, que eu não fizesse isso. Ele queria me manter aonde eu estava. Por quê? Porque aí eu economizaria energia. Veja só como o nosso corpo e o nosso cérebro funcionam. Pessoal, isso é autoconhecimento emocional. É quando eu parei para me observar e entender o que estava acontecendo. Então, conscientemente, eu consegui raciocinar sobre isso e entender que esse medo, essa ansiedade, essa dor de cabeça, essa dor de barriga, isso vinham desse sentimento de fazer algo novo. Então era uma briga interna, um lado dizendo assim, para que eu fizesse, porque eu queria muito ter aquela experiência e eu queria fazer esse trabalho, e o outro lado me dizendo assim, não vai, não faz. Então era essa briga de conflitos, né? As minhas emoções dizendo para mim não ir, e o meu racional dizendo, não, eu vou porque eu quero fazer isso, eu quero que isso aconteça. Então, isso é autoconhecimento emocional, é você parar e se observar e perceber aquilo que você está sentindo e entender o porquê eu estou sentindo isso. O próximo tópico, conhecimento físico. Por exemplo, autoconhecimento físico é você se conhecer o teu corpo e conhecer os teus limites. Um outro exemplo para vocês. Eu queria muito correr, queria começar a correr. Dessas pessoas que correm 5, 10, 15, 20, 100 quilômetros. A faceira, né, animada e tal, assistir vários vídeos, a pessoa correndo e faz isso e aquilo. Botei o despertador, o celular para despertar de manhã, levantei, a roupinha já estava arrumada, me preparei e fui. Saí correndo. Não deu 2 quadras, morri. Voltando para casa, retomando o fôlego, pensei, mas gente, como alguém consegue correr 5 quilômetros, 10 quilômetros? Eu não consigo correr 2 quadras. O que aconteceu? Cheguei em casa e comecei a pensar. O que aconteceu? Eu estava dolorida, meu corpo dolorido, assim, travou, sabe? Travou. Por quê? Eu não me preparei para isso. Eu comecei a perceber o quê? Eu estava toda dolorida. Tá, por que o meu corpo estava dolorido? Por que isso estava acontecendo? Comecei a entender e fui pesquisar, né? Existe uma preparação. Para fazer uma atividade física, um esporte, você precisa se preparar, você precisa se fortalecer. Então, se eu estava totalmente sedentária, não estava fazendo nada de exercício nem de atividade, e de repente eu vou querer correr, o meu corpo não vai acompanhar o meu desejo, né? Não vai acompanhar a minha vontade, porque ele não está preparada. Então, eu entendi que eu precisava ter consciência, autoconhecimento físico, saber que as minhas limitações, eu não tinha força, eu não tinha força, não tinha nenhum preparo físico, não tinha musculatura para aguentar uma corrida.
Quando você caminha, você usa um grupo de músculos. E quando você vai correr, você usa mais outros grupos de musculares. Então, eu entendi que eu precisava me fortalecer e me preparar para a corrida. Aí, volta um pé atrás, né? Dá um passo para trás e começa um planejamento. Primeiro, precisa alongar, precisa cuidar da alimentação, para então começar a corrida. E aí sim, comecei a me desenvolver dentro desse critério, né, que é o autoconhecimento físico. Comecei a me desenvolver fisicamente para então chegar o dia que eu vou poder correr 10 quilômetros, 15 quilômetros. Aqui, nesse ponto do autodesenvolvimento físico, tem uma observação bem importante que eu preciso fazer. Pessoal, o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita e é uma máquina que foi feita para se movimentar. Nós não fomos feitos para ficarmos parados. Então a gente precisa se exercitar, a gente precisa se movimentar. Quando a gente se movimenta, a gente lubrifica o nosso corpo, as nossas articulações, as nossas engrenagens, vamos dizer assim. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, você precisa se movimentar. Se perceba, fazendo o exercício agora, se perceba. Como está o seu corpo? Como está a sua forma? Como você se sente quando você faz um exercício? Você se sente bem? Você se sente mal? Falta fôlego? Falta força? Outra dica legal nesse ponto também é quando você for se exercitar, não usar fone de ouvido, principalmente no início, porque quando você está com uma música aqui no teu ouvido, você não está se escutando, você não está escutando o teu corpo, então você não está entendendo o que ele está te dizendo. Às vezes ele está te dizendo assim, que você precisa de mais força, que você precisa de mais fôlego, que você precisa ter mais exercícios cardiovasculares, né? Então perceba, ouça o que o teu corpo tá dizendo para você, o que você está sentindo na tua carne, no teu físico, como que você se percebe. Registre essas informações, que essas informações são indícios do que você precisa se desenvolver nesse quadrante do autoconhecimento físico. O terceiro quadrante é o desenvolvimento social. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. A gente nasceu, desde a hora que a gente nasce, a gente precisa de alguém que nos cuide. Seja mãe, um cuidador, uma pessoa, né? Se você deixar um bebezinho sozinho, largado, ele vai morrer, porque ele não consegue se virar sozinho. Então, nós somos seres extremamente sociáveis, nós precisamos nos relacionar. Nesse quadrante, se você não tem muita habilidade de se olhar e se perceber, você pode pedir a ajuda de alguém para te ajudar a falar sobre esse critério, a preencher as tuas habilidades, as tuas características nesse critério. Converse com alguém próximo de você, verifique como é a tua relação. Eu não quero conversar com ninguém, eu quero fazer sozinho, Clarine. Legal. Mas pense, como é a minha relação com as pessoas? Como eu me conecto com as pessoas? Como eu estou me comunicando com as pessoas, na sua casa, entre seus amigos, entre os colegas de trabalho, como é que está sendo a relação? Estão sendo relações conflituosas? Está tendo muito choque, está tendo muito embate? Ou não, as relações elas são tranquilas, são leves? Registra isso em todos os pontos, dentro do quadrante. Com amigos, com família, no profissional, como que estão sendo as minhas relações? E registra. Às vezes esse registro, essas informações, quando você coloca no papel, elas podem ser um pouco dolorosas, porque elas podem machucar o teu ego. Às vezes você se acha assim, eu sou a última bolachinha do pacote. E quando você vai olhar atentamente, conscientemente para as tuas informações, você vai perceber que não é tão legal assim, que não é tão brilhante assim. Então, esse é um exercício bem interessante. Faça aos poucos, faça com calma, mas registre, se observe. Se observe no dia a dia, nas relações que você tem, amadurecendo esse assunto, vai amadurecendo esses pontos. Pense em cada um desses quadrantes, a gente já falou sobre o emocional, sobre o físico, sobre o social. Em cada um desses quadrantes, pense como você poderia fazer para melhorar. E já vai anotando essas informações. Muitas vezes a gente tem um problema e a gente já tem a resposta. Veja bem, muitas vezes a gente tem um problema e a gente já tem a resposta. Mas o que acontece? A gente não coloca no papel.
Eu não coloco nem o meu problema, nem a resposta no papel, então eu não consigo visualizar a saída. Então, coloque no papel, isso é muito importante. E vamos para o último ponto, que é o ponto de autoconhecimento espiritual, o último quadrante nosso aqui. Esse é um ponto bem desafiador, eu confesso. Nesse momento, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, esse é um dos pontos que eu estou desenvolvendo. Hoje eu entendo desenvolvimento espiritual na minha visão. Veja bem, Clarine, na minha visão. Autoconhecimento espiritual, eu entendo o espiritual como tudo aquilo que rege o universo, aquilo que conecta. Algumas pessoas podem chamar isso de Deus, outras pessoas chamam de energia. Eu entendo que é aquilo que faz tudo se movimentar, tudo está interligado. Essa energia, essa força, Deus. Eu entendo, dentro desse desenvolvimento espiritual, é a forma como eu me relaciono com o mundo. Como que está a sua relação com o mundo? Como que eu me entendo dentro desse mundo? Como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com você? Como que você se relaciona consigo mesmo? Você percebe em você qual é o teu objetivo na tua vida? Qual é o teu propósito que fala, né? Ah, propósito, objetivo, você tem que ter isso, aquilo. Mas como que você se entende nesse mundo? Acho que é um pouco nesse sentido, o desenvolvimento espiritual. É você entender qual é a sua relação com o meio, com o todo, consigo mesmo e com os outros, com o universo, né? Como que está teu propósito nessa caminhada, os teus objetivos. Pense sobre a tua vida, sobre o que você de fato gostaria de fazer, do que você gostaria de trabalhar, como que está sendo os teus dias, como que eles estão sendo. Você está fazendo coisas que você gosta, você está fazendo coisas das quais você se orgulha. Eu entendo tudo isso como espiritual, né? É a forma como eu me conecto, como eu contacto com o mundo. Reflitam, registrem todas as respostas e depois pensem sobre como você pode fazer para melhorar cada uma dessas. Então, no meu quadrante emocional, como que eu estou me sentindo? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Quais são as formas que eu posso fazer? Quais são as atitudes que eu posso ter para melhorar isso que eu estou sentindo? No quadrante físico, como eu sinto o meu corpo? Como eu me percebo? Eu estou feliz, né, com a minha estrutura física? Eu estou feliz com o que eu estou vendo? Sim, não, sejam objetivos, de fato. Ah, estou feliz, show. Posso melhorar tal coisa? Não, não estou feliz. O que me deixa infeliz? O que eu vou melhorar? Como eu vou melhorar? Registre essas informações. No social, como que eu estou nas minhas relações com as pessoas? Como são essas relações? Elas são boas, são ruins? Por que elas são assim? Como eu posso fazer para melhorar? No espiritual, como está minha relação com o universo, com Deus? Por que ela está assim? O que falta? O que eu preciso fazer? Qual é a minha parte? Tudo isso, tudo que você for colocar aqui, você vai registrar e vai colocar as coisas que são a tua parte, o que está a teu alcance de fazer. Não o que as outras pessoas deveriam fazer por você, mas é o que você vai fazer por você e depois pelas outras pessoas. Bom, pessoal, agora você já sabe o que é desenvolvimento pessoal, como faz para se desenvolver pessoalmente e por onde começar. Agora você já tem um mapa, você já tem uma ideia de como começar a mapear as habilidades que você precisa desenvolver. Use essas anotações para começar a desenvolver. Você não precisa fazer tudo de uma vez, eu acho que nem é possível fazer tudo de uma vez, mas comece um quadrante por vez. Aquele que mais te dói, aquele que mais te incomoda, começa por ali, um pontinho por vez, e ao longo do tempo você vai desenvolvendo e você vai percebendo as melhorias. É claro que buscar ajuda especializada sempre é importante. Se você tiver condições de fazer terapia, ótimo, mas o terapeuta, ele não vai te desenvolver, ele não vai te desenvolver, ele vai ajudar você, ele vai dar formas e ferramentas, ele vai te dar suporte para que você se desenvolva, mas o trabalho sempre é seu. Nunca ninguém vai poder fazer o trabalho por você. Esse aqui é um trabalho que só você pode fazer por você. Ninguém consegue fazer por você. E chegamos ao final desse vídeo.
me diz aqui, quais desses pontos, desses 4 pontos colocados aqui, se você usou esses mesmos ou se você usou outros pontos, que pontos você usou? O que você colocou? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Eu já comentei aqui que eu ainda estou trabalhando na minha habilidade espiritual nesse momento. E se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilha com quem precisa, com quem está começando esse processo de autodesenvolvimento também. Deixa o like para o YouTube entender que esse conteúdo ele foi útil, que ele foi importante para você.